O milagre que mudou a vida de Carlos. Carlos tinha apenas 23 anos, mas já carregava nas costas um peso que parecia maior do que ele. Há quase um ano, uma dor insistente na garganta o atormentava. No começo, achou que era apenas uma irritação passageira, mas com o tempo, a situação piorou. Cada vez que engolia algo sólido, sentia como se facas estivessem rasgando sua garganta. Os médicos fizeram exames, receitaram remédios, mas nada adiantava. A última consulta havia sido desanimadora. Pode ser algo mais sério, precisamos de uma biópsia, dissera o especialista. Carlos saiu do consultório com as mãos trêmulas e o coração apertado. Não tinha plano de saúde, o dinheiro era curto, e a ideia de uma doença grave o deixava paralisado de medo. Ele morava com a mãe, Dona Maria, uma mulher de fé simples, mas firme. Ela já havia perdido o marido cedo e criara Carlos sozinha, trabalhando como costureira para sustentar a casa. Quando viu o filho desanimado, sentou-se ao seu lado e, com voz calma, disse: Filho, já tentamos de tudo com os médicos. Por que você não vai na congregação? Lá, os irmãos oram com fé, e Deus ouve. Carlos franziu a testa. Ele conhecia a congregação cristã no Brasil de nome, sabia que era uma igreja séria, onde as pessoas viviam com simplicidade e dedicação. Mas nunca havia entrado em uma. Relutante, respondeu: Mãe, eu não sei se isso vai adiantar. Não custa tentar, meu filho. O pior que pode acontecer é você sair de lá com o coração mais leve. No domingo seguinte, Dona Maria o levou. Carlos entrou no salão modestamente decorado, com bancos de madeira enfileirados e irmãos e irmãs vestidos com recato. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos que falavam de confiança em Deus. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e olhar sereno, dirigia a reunião com humildade. Carlos sentou-se no fundo, observando tudo com certo desconforto, mas também com uma ponta de curiosidade. O culto seguiu com orações fervorosas, onde cada irmão que se levantava falava com Deus como se estivesse conversando com um pai. Carlos nunca havia visto aquilo. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus a havia livrado de uma doença após muitas orações. Carlos sentiu algo mexer dentro dele. Talvez houvesse esperança. No final, o ancião anunciou que haveria uma reunião de oração na quarta-feira para quem precisasse de um milagre. Dona Maria olhou para o filho com olhos suplicantes. Vamos, Carlos. Não temos nada a perder. Na quarta-feira, eles voltaram. Dessa vez, Carlos não resistiu. Quando o ancião perguntou se havia alguém que precisava de oração, ele se levantou, tímido, com a garganta ardendo só de pensar em falar. Mas as palavras saíram. Eu preciso de ajuda. Tenho uma dor na garganta que não passa, e os médicos não sabem o que é. Tenho medo. O ancião olhou com bondade e disse: Deus conhece a sua dor, meu irmão. Vamos orar. Os irmãos se aproximaram, impuseram as mãos sobre Carlos e começaram a clamar a Deus em voz alta, com fé. Carlos fechou os olhos, e pela primeira vez em meses, sentiu uma paz estranha invadi-lo. Quando abriu os olhos, havia lágrimas escorrendo pelo rosto de muitos ali. O ancião o abraçou e disse: Confie, irmão. Deus não desampara os seus. Nos dias seguintes, Carlos continuou indo às reuniões. Não foi fácil. A dor ainda estava lá, e às vezes a dúvida o assaltava. Mas algo havia mudado dentro dele. Ele começou a ler a Bíblia que ganhará de um irmão, a participar das orações, a cantar os hinos com o coração. Uma noite, durante um culto, enquanto cantavam um Confia, ó minha alma, no Senhor, Carlos sentiu algo diferente. A dor, que antes era constante, pareceu diminuir. Ele engoliu em seco, esperando o ardor habitual, mas, nada. Só um alívio suave. No domingo seguinte, durante a Santa Ceia, quando partiu o pão e bebeu do cálice, Carlos sentiu uma certeza profunda: Deus o havia ouvido. Naquela semana, foi ao médico para a biópsia. O resultado veio rápido, e o médico, surpreso, disse: Não há nada. Sua garganta está normal. Não entendo como, mas não há sinais de lesão ou doença. Carlos saiu do consultório e, em vez de ir para casa, foi direto para a igreja. Quando chegou, o ancião já estava lá,
preparando o salão para a reunião da noite. Carlos se aproximou, emocionado. Irmão, Deus me curou. A dor sumiu, os exames estão limpos. O ancião sorriu, com os olhos brilhando. Isso é obra do Senhor, meu irmão. Ele é fiel. Naquela noite, Carlos deu seu testemunho diante de todos. Falou com a voz firme, sem mais dor, sem mais medo. Contou como a fé o havia sustentado, como a oração dos irmãos o havia fortalecido, e como Deus, em sua misericórdia, o havia livrado. Eu aprendi que, às vezes, a gente esgotar todos os recursos humanos, mas é quando a gente se entrega a Deus que os milagres acontecem, disse ele, olhando para os irmãos que o haviam apoiado. Depois daquele dia, Carlos não só continuou frequentando a congregação como também se batizou nas águas, selando sua entrega a Cristo. Sua mãe, Dona Maria, chorava de alegria ao vê-lo tão transformado. Ele, que antes era cheio de dúvidas, agora falava do amor de Deus com convicção. Anos depois, Carlos se tornou um irmão ativo na igreja, sempre pronto a ajudar, a orar por quem precisava, a compartilhar a fé que um dia salvou sua vida. E toda vez que alguém lhe perguntava como havia sido curado, ele respondia com simplicidade: Não foi por minha força, nem por mérito meu. Foi a fé em Deus, a oração dos irmãos e a graça do Senhor. Na congregação, aprendi que Deus não muda, e que quando a gente confia nele, ele faz o impossível. E assim, a história de Carlos se tornou mais um testemunho vivo de que, onde a fé verdadeira e um coração sincero, Deus age. Não com alarde, não com espetáculo, mas com a mesma simplicidade e poder com que sempre operou entre os seus. A vida de Carlos continuou sendo um exemplo de como Deus usa as pessoas mais simples para mostrar o seu poder. Com o tempo, ele não só se firmou na fé, mas também se tornou um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas. Um dia, enquanto participava de uma reunião de oração na Universal, ele notou uma jovem chamada Mariana, que chegava sempre com o rosto marcado pela tristeza. Seus olhos davam a impressão de que carregava um peso que ninguém conseguia ver. Carlos não conhecia sua história, mas sentia no coração que precisava se aproximar. Depois do culto, ele foi até ela com um sorriso gentil e perguntou: Tudo bem, irmã? Posso orar por você? Mariana hesitou, mas algo naqueles olhos cheios de paz a fez assentir. Foi então que, em um canto quieto do templo, Carlos impôs as mãos sobre ela e começou a orar com a mesma fé que um dia o havia libertado. Enquanto clamava, Mariana começou a chorar. Entre lágrimas, ela contou que há anos lutava contra uma depressão profunda, que a deixava sem forças para viver. Já havia tentado de tudo, médicos, remédios, terapias, mas nada adiantava. A escuridão parecia sempre mais forte. Eu já não aguento mais, irmão, ela confessou, com a voz quebrada. Às vezes, penso que não tem mais jeito. Carlos, então, segurou suas mãos com firmeza e disse: Mari, eu já estive onde você está. Já achei que tudo tinha acabado para mim. Mas Deus não desistiu de mim, e Ele não vai desistir de você. Hoje, você vai sair daqui diferente. E foi o que aconteceu. Naquela noite, enquanto os irmãos oravam com unção, Mariana sentiu algo que nunca havia experimentado, uma paz que invadia sua alma, como se uma carga pesada fosse tirada de suas costas. Ela não soube explicar direito, mas sabia que algo havia mudado. Nos dias seguintes, a tristeza que a acompanhava há tanto tempo começou a perder força. Os pensamentos negativos, que antes a dominavam, já não tinham o mesmo poder. Ela voltou a sorrir, a ter esperança, a enxergar beleza nas pequenas coisas. Mariana não foi curada da noite para o dia, a batalha ainda existia, mas agora ela tinha uma arma poderosa, a fé. E Carlos, que já havia sido libertado por Deus, agora via o milagre se repetir na vida de outra pessoa. Isso só confirmava o que ele sempre dizia: Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo poder que me curou pode curar qualquer um. Basta crer. Com o tempo, Mariana também se tornou uma serva fiel na obra de Deus. Ela passou a participar dos grupos de apoio na igreja, compartilhando sua história para encorajar outros que passavam pela mesma luta. E assim, o ciclo de milagres continuava, uma vida transformada alcançando outra, provando que, onde há um coração disposto e uma igreja que ora, Deus age. Anos depois, em um culto de ação de graças, Carlos e Mariana subiram ao altar juntos. Ele,
que fora curado de uma doença que os médicos não tinham solução, e ela, que fora libertada de uma tristeza que quase a destruiu. Os dois olhavam para a congregação com os olhos brilhantes, não de orgulho, mas de gratidão. Porque sabiam que não eram heróis, eram apenas pessoas que haviam encontrado aquele que faz o impossível. E assim, a Universal continuava sendo um lugar onde histórias como as deles não eram exceção, mas sim a prova viva de que, quando alguém se entrega de verdade, Deus escreve um novo capítulo. Não com palavras, mas com milagres. Não com promessas vazias, mas com vidas restauradas. Porque, no final das contas, a maior mensagem não está no que se prega, mas no que se vive. E ali, entre aqueles muros, a fé não era só uma crença, era uma realidade que mudava destinos. Naquela mesma noite, enquanto o culto chegava ao fim e as últimas notas do hino de gratidão ainda ecoavam no ar, uma mulher chamada Marisa entrou pela porta dos fundos, arrastando os pés como se cada passo pesasse uma tonelada. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e as mãos tremiam ao segurar um envelope amassado, a carta de despedida que havia escrito para o marido, depois de mais uma discussão que parecia não ter solução. Ela não sabia como havia parado ali, na frente da igreja, mas algo dentro dela gritava: entre. Só mais uma vez. Marisa já tinha ido à Universal antes, anos atrás, quando a vida ainda parecia ter jeito. Mas as dívidas, as traições e a sensação de que Deus havia se esquecido dela a afastaram. Até que naquela noite, exausta, ela ouviu um testemunho no rádio, o de um casal que, assim como ela, estava à beira do divórcio, mas que, depois de uma corrente de oração na igreja, havia reconquistado não só o amor, mas a paz que parecia perdida. Se deu certo para eles, pensou, enquanto as lágrimas voltavam a cair. Dentro do templo, o pastor ainda estava no altar, atendendo às últimas pessoas. Quando seus olhos se encontraram com os de Marisa, ele não precisou perguntar nada. A dor dela era visível. Com um gesto suave, convidou-a a se ajoelhar ali mesmo, entre os bancos quase vazios. Filha, Deus não te abandonou. Você que se afastou do lugar da bênção, disse ele, colocando a mão em sua cabeça. Mas hoje, tudo muda. E então, começou a orar. Não com palavras bonitas ou frases decoradas, mas com uma autoridade que fazia o ar tremer. Marisa sentiu algo quebrar dentro dela, não era só o choro, era como se uma corrente invisível se rompesse. De repente, uma imagem veio à sua mente, o rosto do marido, não com raiva, mas com lágrimas nos olhos, como se estivesse ali, no mesmo instante, sentindo a mesma dor e o mesmo desejo de perdão. Ela não entendia como, mas sabia que aquilo era real. Quando abriu os olhos, o pastor lhe entregou um lenço e um versículo escrito em um papel: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante. Filipenses 3:13. Volte amanhã à noite, traga seu marido se puder. Deus já começou a agir, disse ele, com um sorriso que transmitia uma certeza inexplicável. Marisa saiu da igreja com os pés mais leves, o envelope rasgado no bolso e uma esperança que não existia há anos. Ao chegar em casa, encontrou o marido sentado na sala, no escuro, com a televisão desligada. Ele levantou os olhos, surpreso ao vê-la não pela hora, mas porque, pela primeira vez em meses, ela não tinha olheiras de tanto chorar. Havia algo diferente nela. Precisamos conversar, ela disse, sentando-se ao seu lado. E então, começou a contar. Não foi fácil. As feridas ainda doíam, as desconfianças ainda existiam. Mas algo havia mudado. Na noite seguinte, os dois entraram juntos na Universal, de mãos dadas, como se estivessem aprendendo a caminhar de novo. O pastor os recebeu com um abraço e os levou até a frente, onde dezenas de pessoas oravam em voz alta, como uma só voz clamando por restauração. E ali, entre lágrimas e promessas, eles sentiram o mesmo fogo que queimava dentro deles, a certeza de que, contra todas as probabilidades, Deus estava reescrevendo sua história. Semanas depois, Marisa e seu marido estavam de volta ao altar não para se despedir, mas para dar seu testemunho. Ele, que jurava nunca mais pisar em uma igreja, agora falava com emoção sobre como o ódio havia se transformado em perdão. Ela, que já havia desistido de tudo, sorria enquanto contava como Deus havia tirado o peso de suas costas naquela noite em que decidiu dar mais uma chance. Não somos mais os mesmos, diziam, olhando um para o outro como se estivessem se vendo pela primeira vez. E assim, mais uma história se juntava às tantas outras que enchiam aquelas paredes.
porque na Universal, milagres não eram lendas do passado, eram realidades do presente. Não importava quão profunda fosse a ferida, quão impossível parecesse a situação, quando alguém se ajoelhava ali, com fé, Deus respondia. Não sempre do jeito que se esperava, não sempre no tempo que se queria, mas sempre da maneira certa. Porque, afinal, a maior prova de um Deus vivo não está nos livros, nem nos sermões, mas nas vidas que Ele transforma bem diante dos nossos olhos. E ali, entre aquelas pessoas, a fé não era só uma esperança, era um convite para ver o impossível acontecer. No domingo seguinte, eles voltaram juntos à igreja, não mais como dois corações partidos, mas como uma família renascida. Desta vez, não se sentaram nos fundos, envergonhados. Subiram até a frente, perto do altar, onde a luz das lâmpadas parecia brilhar mais forte, como se Deus mesmo estivesse ali, esperando por eles. O pastor, ao vê-los, sorriu sem dizer nada. Não precisava. Os olhos dela, antes inchados de choro, agora brilhavam com uma paz que não era dessa terra. Os dele, antes duros como pedra, estavam úmidos, não de raiva, mas de gratidão. Quando o culto começou e as mãos se levantaram em adoração, eles não hesitaram. Cantaram alto, mesmo desafinados, porque agora as palavras tinham sentido. Restaurador de vidas, tu mudaste a minha história. Foi então que o pastor fez um chamado. Hoje tem alguém aqui que precisa entregar uma área da sua vida nas mãos de Deus. Algo que parece impossível, mas que ele já venceu. Ela apertou a mão do marido, como se dissesse, é agora. Eles subiram juntos ao altar, entre lágrimas e sorrisos, e ali, diante de todos, contaram sua história. Não com vergonha, mas com orgulho de quem havia sido tirado do lixo para se tornar tesouro. Nós estávamos acabados, ele confessou, a voz embargada. Eu queria desistir de tudo. Até de viver. Mas aqui, nesse mesmo lugar, Deus nos mostrou que Ele não desiste da gente. Ela completou, segura, eles falam que milagre é coisa do passado, mas o nosso aconteceu essa semana. Dentro da nossa casa, no nosso coração. O pastor orou por eles, impôs as mãos, e quando terminou, a igreja inteira aplaudiu. Não era aplauso por eles, mas por aquele que havia operado o impossível. Depois do culto, vieram os abraços, os glória a Deus, os relatos de outras pessoas que também haviam sido tocadas. Uma senhora de cabelos brancos se aproximou, segurou o rosto dela entre as mãos e disse: Minha filha, você não sabe, mas eu orei por vocês ontem na célula. Deus me mostrou que hoje seria um dia de vitória. Ela não conhecia aquela mulher. Mas Deus conhecia. Nos dias que seguiram, as coisas não ficaram fáceis de repente. Ainda havia contas para pagar, feridas para sarar, confiança para reconstruir. Mas agora eles tinham algo que não tinham antes, uma certeza inabalável de que não estavam sozinhos. Toda noite, antes de dormir, eles se ajoelhavam juntos, como o pastor havia ensinado. Não eram orações longas ou bonitas, mas cheias de fé. Senhor, o Senhor já fez tanto por nós. Mas a gente sabe que o Senhor não para por aqui. E Deus não parou. 3 meses depois, ele recebeu uma ligação de um antigo chefe, oferecendo um trabalho melhor, com um salário que daria para quitar as dívidas e ainda sobrar. Ela, que havia perdido a esperança de engravidar depois de anos de tentativas, descobriu que estava esperando um bebê. No ultrassom, quando viram o coraçãozinho batendo forte na telinha, ele segurou a mão dela e sussurrou: Isso aqui é mais uma prova. Deus não só conserta, ele reconstrói. Hoje, quando alguém pergunta como eles conseguiram superar tudo, eles sorriem e respondem: Não fomos nós. Foi Deus, na Universal. Lá, a gente aprendeu que milagre não é só curar doença ou resolver problema. Milagre é Deus pegar 2 pessoas quebradas e fazer delas uma só família. É Ele transformar cinzas em beleza, chorar em dança, desespero em testemunho. E assim, mais uma história de fé se somava às outras. Porque na Universal, não se conta milagre, se vive. E toda semana, quando eles voltam para aquele lugar, não é só para ouvir a palavra, mas para dizer: Senhor, aqui estamos nós. Usa a nossa vida para mostrar que o Senhor ainda faz o que os homens dizem ser impossível. O tempo passou, e o que antes era só um sonho distante se tornou uma realidade que até eles mesmos às vezes paravam para admirar. A casa que antes parecia vazia agora ecoava com risadas de crianças, sim, crianças, no plural.
porque Deus não parou no primeiro milagre. Quando eles achavam que já tinham recebido demais, ele mostrou que sua bondade não tem limite. Foi numa noite de terça-feira, depois do culto de libertação, que ela sentiu aquele aperto no coração de novo. Não era dor física, era algo mais profundo, como se Deus estivesse sussurrando: ainda tem mais. Eles já tinham tentado por anos ter um filho, e depois de tantos anãos, aprenderam a confiar no tempo dele. Mas naquela noite, enquanto o pastor orava por famílias, ela sentiu uma certeza inexplicável: esse é o momento. Não disseram nada a ninguém, nem mesmo um ao outro, por medo de criar expectativas. Mas 3 meses depois, no mesmo consultório onde anos antes ela havia ouvido que nunca seria mãe, o médico olhou para o exame, tirou os óculos e balbuciou: isso não é possível. No ultrassom, não havia um, mas 2 corações batendo. Gêmeos. E o mais surpreendente? O laudo antigo, que dizia que ela nunca engravidaria, estava ali mesmo no prontuário, como um troféu da mentira derrotada. Quando ele chegou em casa com a notícia, ela caiu de joelhos. Não eram lágrimas de alegria, era algo maior, uma gratidão que doía, porque eles sabiam muito bem o valor daquele milagre. Naquela noite, ligaram para o pastor e contaram tudo entre soluços. E a resposta foi simples, como sempre: Deus não só abre portas. Ele derruba muros. Os meses seguintes foram de uma paz que só quem já esteve no vale entende. Cada chute na barriga, cada exame perfeito era um lembrete: eu sou fiel. E quando os bebês nasceram, saudáveis, no mesmo dia em que anos antes eles haviam recebido a pior notícia de suas vidas, não houve dúvida: era Deus escrevendo direito nas linhas tortas da vida deles. Hoje, quando eles chegam na Universal com as crianças, uma no colo, outra pela mão, muitos não sabem da história por trás daquele sorriso. Mas os olhares dos obreiros, aqueles que oraram com eles nas madrugadas, que os viram chorar e agora os veem abençoados, esses sim, entendem. Porque na Universal, os milagres não são apenas contados nos púlpitos, eles andam pelos corredores, sentam nos bancos, crescem nos colos das mães que já foram chamadas de estéreis. E toda vez que alguém pergunta como eles conseguiram, ele aponta para o altar e diz: foi ali. Não foi sorte, não foi medicina, não foi coincidência. Foi um Deus que não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste dele. Porque se tem uma coisa que eles aprenderam é que, na Universal, ninguém sai como entrou. Uns saem curados, outros libertos, alguns restaurados. Eles saíram reconstruídos e com uma missão: mostrar ao mundo que, onde os homens veem fim, Deus vê começo. E assim, entre fraldas, mamadeiras e noites mal dormidas, eles vivem o maior milagre de todos, uma família que o mundo disse que nunca existiria, mas que Deus planejou antes mesmo deles nascerem. Porque na Universal, não se aprende só a crer em milagres. Aprende-se a vivê-los. E toda semana, quando eles sobem naquele altar com as crianças, não é só para agradecer, é para declarar: se Deus fez por nós, Ele faz por você também. Basta acreditar. O milagre não terminou no altar. Terminou no dia a dia, na rotina que o mundo chamaria de comum, mas que para eles era sagrada. As crianças, antes um sonho distante, agora corriam pela casa, enchendo os silêncios de antes com risadas e passos pequenos. As noites mal dormidas não eram mais de choro, mas de vigília, de pais que, entre uma mamadeira e outra, olhavam um para o outro e sorriam, porque ali, naqueles olhos cansados mas cheios de paz, estava a prova de que Deus não apenas ouve, mas age. A reflexão veio num domingo qualquer, enquanto seguiam para a igreja de mãos dadas, as crianças no colo. Deus não nos deu só um milagre, nos deu uma vida que prega sem palavras. Quantas vezes haviam ouvido que era impossível? Que o tempo havia passado, que as portas estavam fechadas. Mas ali estavam eles, vivendo a resposta: Deus não abre portas, Ele remove paredes. E a maior lição não foi a cura, nem a bênção material, mas aprender que a fé não é esperar pelo milagre, é agradecer antes dele chegar. Hoje, quando alguém pergunta como conseguiram, eles respondem com a simplicidade de quem já viu o invisível: a gente só não desistiu. E Deus? Ele nunca desiste. Porque no fim, o milagre não foi apenas ter uma família, foi descobrir que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está tecendo um começo que nossos olhos ainda não podem ver. E assim, entre fraldas, orações e abraços apertados, eles seguem provando: milagres não são exceções. São a linguagem de um Deus que insiste em nos surpreender.